Então, galera, vamos lá, né? Agora vai começar. Tratando aqui das propriedades, a gente inicia com a primeira propriedade, que é essa, ó. Propriedades de raiz. As propriedades das raízes. O que é que diz a primeira propriedade? Assim como estudamos na potência, também há na radiciação propriedades operatórias. O que são essas propriedades operatórias, galera? Você pode pensar, isso é uma mó besteira. Não, cara. São técnicas que a gente usa para resolver alguns conceitos algébricos, alguns conceitos matemáticos que envolvem operações. Na questão da adição, da multiplicação, da divisão. Isso a gente vê que a gente vai aplicar daqui a pouco no finalzinho dessa aula. Vocês vão ver que eu vou aplicar todos esses conhecimentos em três questõezinhas básicas, certo? Então, olha só, sendo A, né, A, que é um número real positivo, e N, um número natural maior que zero, e maior que 1, temos que, olha só, a primeira propriedade, uma raiz enésima de um número elevado a n, ela é igual a A. Por que isso, professor? Porque a gente faz isso, ó. Lembra da regrinha do sol que eu expliquei anteriormente? Então, ó, é só você pegar aqui, ó, A elevado a n sobre n, certo? A n sobre n. Isso aqui vai ser igual a quem, professor? Olha só. Quando eu divido um número por ele mesmo, acontece o quê? Que isso vai ser igual a 1. Evidentemente, qualquer número elevado ao expoente 1 é igual a ele mesmo. Tá certo? Estão lembrados disso? Então, tendo isso por base, olha só o que acontece aqui embaixo no exemplo. Ó. Olha só o que acontece aqui embaixo no exemplo. Acontece que aqui, ó, exemplo, vai acontecer que raiz oitava de 8 elevado de 5 elevado a oitava é igual a 5, usando a regrazinha do sol, vai ficar quem? 5 elevado a 8 sobre 8. Dividindo 8 sobre 8 vai ficar quanto? 1. Qualquer número elevado à primeira potência é igual a ele mesmo. Então, ó, a primeira regra é essa. Tudo bem? Tranquilo para vocês? Tranquilão para todo mundo? Pronto, galera. Então fica aí minha dica, tá certo? Quando vocês forem resolver tal situação, vocês já sabem como é que vai se proceder, tá certo? Apareceu essa regrazinha aí da regrinha do sol, você já pode aplicar, tá bem? Oi, pois não? Isso, exatamente. É Nádia que está falando? Né? Pronto. Kaline, é a mesma coisa que você acabou de compreender. É isso mesmo, eu estou dividindo 8 por 8, certo? Que aí dá exatamente isso que você acabou de me perguntar, tá bom? A gente faz uma divisão. Aí vai conservar o 5. Em outras palavras, o que eu posso lhe dizer é justamente isso, Kaline, ó. Deixa eu lhe dizer aqui, ó. Tratando de uma forma bem mais tranquila. Quando você vê esse número aqui, ó, um número em que o índice é igual ao expoente, é só você simplificar. Simplificou, ele fica só o A. Você acaba com a raiz e fica só com A. Se eu pegar aqui, ó, o 8 e o 8, vai ficar só quem? Só o 5. Aí na dezena, eu vi num vídeo do YouTube que era 7, 40, não é mais, não, mas não sei se era a conta mesmo. Então, mas assim, é basicamente isso, ó. Quando vocês encontrarem outro exemplo disso, encontrou lá, ó, raiz cúbica de 7 ao cubo, o que é que a gente faz aqui, ó? Não precisa não precisa proceder desse jeito não, é só você fazer o que, ó? Simplifica, que vai ser quanto? 7. Simples assim. Você procede. Não entendi. Pois não. Certo. Mas assim, como vocês. Por que eu estou dizendo isso? Porque assim, para alguns, só em olhar já sabe, mas para outros fica mais fácil.
certo? Para outros fica mais assim, eu já sei resolver, já quer fazer logo direto. Então, se vocês sentem-se confortável de fazer o cálculo, minha gente, eu amo fazer cálculo. Eu faço assim o passo a passo bem direitinho. Mas tem aluno que é mais agoniado, quer fazer sair daqui, ó, ele quer sair daqui direto para cá, ó. Certo? Ó, no caso, certo, vá. Certo. Era uma coisa que depois no final da aula eu vou explicar a vocês. Olha só, lá na atividade tem uma partezinha de vocês publicarem como é que eu posso dizer? Como é que eu posso dizer aqui a vocês? Vai ter no finalzinho da atividade vai ter um repositório para você tirar uma foto e mandar a resolução para mim. Muito bem você ter lembrado a mim, viu? Tá certo, pessoal? Entenderam essa primeira propriedade, né? Vamos para a segunda. Vamos para a segunda. Vamos para a segunda. Então, a segunda propriedade diz assim, ó, na verdade, uma é desenvolvimento e a outra é simplificação, certo? Uma é desenvolvimento e a outra é simplificação. Então, vamos trabalhar com a simplificação, para ver se a gente consegue melhor iniciar trabalhando com o desenvolvimento. Ele diz aqui, ó, sendo A, certo? Ele tem que ser um número real positivo, não pode ser negativo, certo? Só para alguns casos que ele pode ser negativo. E M, N e P, números naturais com M diferente de zero, com N maior que 1 e P diferente de zero, tá certo? Por causa dos índices. Por causa dos índices. Temos que, olha só, a primeira propriedade, o que é que ela diz? Ó? Ela diz que 1A, certo? 1A, raiz enésima de A elevado a M é a mesma coisa que pegar esse N, ó, e multiplicar o índice e o expoente ao mesmo tempo. Tá certo? Ó, repare, o P está multiplicando o índice e o expoente ao mesmo tempo. Por que isso? Porque vai ter alguns casos que eu tenho que igualar para poder somar, multiplicar, dividir ou alguma coisa do tipo, operacionar as raízes, eu tenho que igualar os índices. Tá certo? Em casos como esse, ó, 3, raiz cúbica de 3 elevado à terceira e raiz sexta de 3 elevado à oitava, eu vou ter que igualar esses índices aqui, ó. Tá certo? Como é que eu posso dizer? Essa regra aqui, ela vai servir para isso, para poder eu igualar os índices. Tá certo? Para que eu possa operacionar as raízes. Tranquilo? Daqui a pouco a gente vai ver um exemplo disso. Tá certo? Vamos só explicar essa partezinha aqui para depois a gente entrar nas partes mais difíceis. Então, ó, primeiro exemplo, pegando essa primeira aqui, ó, eu tenho lá, ó, né? Raiz cúbica de 7 ao quadrado é a mesma coisa que eu pegar e multiplicar, ó, por o 3 que está aqui por 4 e o 2 por 4. Repare que eu multiplico pelo mesmo número o expoente e o índice. Repare que é o mesmo número, ó. Repare que é o mesmo número que multiplica os dois valores. No final fica quem? 12 e 8. Certo? Agora com a simplificação. Isso aqui é desenvolvimento. Desenvolve. E aqui é simplifica. Certo? Simplifica. Opa! Pois não. É porque, assim, em alguns casos, isso aqui é trabalhado por a questão de igualar. Quando eu quero igualar, eu multipliquei por caso porque era só um exemplo. Mas esse valor que está aqui, ó, o valor de P, como ele próprio diz aqui, ó, o valor de P, ele só não pode ser 0. Mas ele pode ser 1, pode ser 2, pode ser 3, pode ser 4, pode ser 5, pode ser qualquer valor. Viu? Foi só por uma questão de exemplificar. Quando eu for trabalhar com as duas situações, entendeu? Quando eu for trabalhar com a situação, eu vou ter que ver, comparar as raízes. Se eu vou multiplicar por 4, se eu vou multiplicar por 2, se eu vou multiplicar por 3, certo? Como nesse exemplo aqui, ó, 3 raiz cúbica de 2 a quarta e vezes a raiz sexta
Vou botar não, raiz 12. Deixa eu botar o 6 mesmo. De 4 elevado à oitava. Me diga uma coisa aqui, ó. Eu vou fazer o que aqui, ó? Eu vou multiplicar por quem ou simplificar por quem para que esses dois índices possam ser trabalhados, possam ser igualados. Por 2, né? Então, ou eu vou multiplicar por 2 aqui e multiplicar por 2 aqui. Que vai ficar quanto? Raiz sexta de 2 elevado a sexta. Vezes quem? A raiz sexta de 4 elevado a oitava. Então, aí sim, quando eu tenho índices iguais, eu posso operacionar os radicandos. Tá certo? É para isso que a gente utiliza essa propriedade. Compreendido, galerinha? É para isso que a gente usa. Certo? Quando a gente estiver comparando, for comparar, a gente tem que... Só lembrando a vocês que quando eu multiplicar o índice da raiz pelo número, eu tenho que multiplicar o expoente pelo mesmo número. Certo? Eu não posso multiplicar por dois números diferentes, não. Tá certo? Olha só, agora um exemplo de simplificação. Raiz quarta, né? Raiz de índice 4 de 2 elevado a décima é igual a quem? Eu posso simplificar. Simplificar por quanto? Dividido por 2. Ó. 4 por 2, que vai dar 2. Eu vou ter uma raiz quadrada de quem? De 2. 10 dividido por 2 é 5. Né? Ó, então, raiz quadrada de 2 elevado à quinta potência. Compreendida essa propriedade, galera? Ela está contemplada lá no livro, na página 39 do nosso livro. Você pode procurar que ela está lá. Tá certo? Você pode até já começar a ver aí. Oi. Multiplica a base pelo índice e pelo expoente, né? Não, a base ela permanece normal, viu? A base aqui, ó, ela permanece normalzinha, ó. Você só vai multiplicar quem? O expoente e o índice da raiz, tá bom? O expoente da base e o índice da raiz. Tranquilo, Nádia? Ah, beleza. Mas explica. Calma, peraí. Como é que eu vou explicar de novo, tá bom? Quem tá perguntando agora? Qual é a outra pergunta? Valeu. Oi, Kaline. Ah, você explicar também de novo, Pronto, vamos lá. Você lembra que nessa de cima que eu multipliquei pelo mesmo número, né? A de baixo eu vou o quê? Dividir pelo mesmo número. Né? Ó, no caso aqui, ele deu quem? Ó? Raiz quarta de 2 elevado a décima. 39, Edivaldo, 39. Olha lá. Então, ó, sendo assim, nós temos aqui, ó, essa raiz, né? Raiz quarta de 2 a décima. Para me simplificar esse índice e essa expoente, eu vou dividir ele pelo mesmo número. Qual é o número que é possível dividir os dois ao mesmo tempo? O 2, né? Ó, o 2. Então, quando eu faço lá, 4 dividido por 2, vai dar quanto? Vai dar 2. 10 dividido por 2 vai dar quanto? Vai dar 5. Eu só repito a base. Outro exemplo que a gente pode observar é esse aqui, ó. Raiz sexta de 4 elevado à oitava. Como é que eu posso simplificar esses índices? Eu posso dividir assim, ó. Eu posso fazer assim, ó. Raiz de quem? De 6 dividido por 2. Eu sempre escolho um número que dê para dividir os dois ao mesmo tempo. Eu não posso escolher o 3 aqui, por quê? Porque o 3 eu divido 6, mas eu não divido 8. Tá certo? Eu não posso... Então, que divida o 4 e o 10, né? Não, o que divida é o 4 e o 10. É, o 4 e o 10. Aqui, nesse caso, o 6 e o 8. Tá bom? Aí que vai ficar quem? Ó? 4 elevado à oitava dividido por 2. Que aí fica quem? Raiz cúbica de quem? Raiz cúbica de 4 elevado à quarta potência. Tá certo? Compreendido? Sim. Segunda propriedade vista. Vamos para a terceira. Só são... Oi. Pronto.
Pronto, vamos embora. Vem o carro do gás. Vamos lá. Aí, professor, Pois não. vamos lá, por favor, na segunda. Porque assim, eu sei que um número que divide com 4 e 10 é 2. Aí eu não aprendo. Mas assim, tem o 2 que tá. Aí também que multiplicou por 4 aqui em cima. E o 5 vai ficar lá no 2, né? É, só isso. Você observa aqui, viu, ó, que o 2 ele permanece do mesmo jeitinho, o 2, ó. Esse 2 aqui, ó. Esse 2 aqui, ó. Que é a base, ela não se altera. O que vai se alterar é quem? Apenas os índices e e o expoente. Só quem se altera é o índice e o expoente. Tá certo? Exatamente, exatamente. Pronto? Vamos lá. Quanto? Pois não, pois não. Mas como é que a pessoa sabe se é para multiplicar ou dividir? Aí você vai ver de acordo com a questão. Daqui a pouco você vai ver. Quando de acordo com a questão. Isso aqui só são as técnicas. Eu estou só mostrando as técnicas. Aí lá na questão tem dizendo que você. Isso, você vai ter a nossa. Você vai perceber e vai poder fazer. Você vai perceber e fazer. Tá bom? Exatamente. Porque é a questão do desenvolvimento. Certo? Mas quando for para simplificar, eu vou poder usar essa parte também. Ela faz parte da mesma regra, da mesma propriedade. Quando for para desenvolver, você vai poder fazer o quê? Você vai pegar o exemplo lá e vai observar, comparando as duas raízes que estão sendo operacionadas. Certo? Comparando as duas raízes que estão sendo operacionadas, aí você vai concluir, vai perceber que você ou vai multiplicar ou vai dividir. Tá certo? Daqui a pouco vocês vão ver como é legal. Tem uns exemplos aqui bem legal para a gente trabalhar. Não se preocupe que ninguém recebe dessa dúvida. Vende isso aqui sem saber para que serve. Vai sair sabendo. Tá bom? Então, olha só. Continuando aí, ó. Propriedade 3. Percebam. Ó, são duas formas de resolver. Uma com multiplicação, certo? É uma multiplicação e outra é uma divisão, tá certo? É bem simples, é bem fácil essa terceira propriedade. O que é? É como se fosse a propriedade distributiva das raízes. Se eu tiver um caso, ó, em que, ó, eu vou ter aqui, ó, uma raiz em que dentro da raiz tem uma multiplicação, eu posso distribuir esses valores aqui de acordo com a raiz enésima. Como, por exemplo, eu tenho aqui, ó, repara. Olha só, o primeiro exemplo. Eu tenho raiz sétima de 6 vezes 7. Raiz sétima de 6 vezes 7. Tá bom? O que é que vai acontecer? Eu vou poder pegar e vou botar a raiz no 6 e a raiz no 7. Eu vou distribuir raiz para todo mundo. E vai ficar assim, ó. Certo? Repare que isso aqui é um caminho de ida e de volta. Outro exemplo que eu posso dar a vocês é esse, ó, raiz quinta de 2 vezes 5. Certo? Raiz quinta de 2 vezes 5. É a mesma coisa, galera, que quem? Raiz quinta de 2 vezes a raiz quinta ou raiz quinta de 5. Certo? É a mesma coisa. Compreende aí? Não sei se vocês já viram fazendo isso aqui. Em algumas questões que eu já mostrei, eu já vinha fazendo isso. Não sei se vocês perceberam, mas é por causa dessa propriedade eu posso fazer. Pois é, essa propriedade que me garante, que é como se fosse a propriedade distributiva da multiplicação de radicando. Tá certo? Eu posso distribuir o índice. Deixa eu desligar aqui minha câmera. Ó, é como se fosse a propriedade distributiva. Né? Você sabe o que é a propriedade distributiva? Oi. Certo, tranquilo.
Mas ó, o número de hoje já está bem melhor do que o da última aula. 41 alunos. Eu estou muito feliz com a participação de vocês, tá certo? Então, olha só. Perceberam aqui a questão da distributiva, não é? Onde eu vou pegar o índice e vou dar raiz para todo mundo. Ela é uma raiz democrática, né? Ela pega o índice e distribui, transformando em raiz. Assim como quando eu tiver, ó, essa situação aqui, eu posso transformar em uma raiz única. Certo? Assim, quando eu tiver outro exemplo, ó, quando eu tiver raiz sexta de 3 vezes a raiz sexta de 2, eu posso pensar que isso aqui é raiz sexta de 3 vezes 2. Tranquilo para vocês, galera? Isso? Entenderam isso? Tranquilo. Exatamente. E você vai poder aplicar de acordo com a pergunta, de acordo com a atividade, de acordo com a percepção de vocês. Outra coisa, não se afadiguem, não fiquem muito ansiosos, porque assim, matemática é uma questão de prática. De acordo com o que você vai, quanto mais atividade você fizer, mais você vai perceber que você vai aprender cada vez mais. Então não se angustiem, vocês podem estar, vocês vão ver essa aula aqui várias outras vezes. Eu sei que minha voz não é a das melhores, certo? Mas vocês vão poder rever e acompanhar, refazendo os exercícios, certo? É uma questão de prática, prática mesmo, tá bom? Não vão se angustiar com coisa pouca não, pra quê? Tá bom? Vai estar gravado no... Pois não. Aí, quando fizer isso, que o professor fez, aí vai multiplicar para dividir. Se você quiser, você pode ver. Você pode saber. Se você pode. Você é quem decide se dá para simplificar ou não. Se a questão pedir para simplificar, você simplifica. Se a alternativa der para você simplificar, você simplifica. Como por exemplo aqui, ó. Vamos lá. Eu tenho dado aqui a vocês, como por exemplo, 6, aí 6, aí 3 elevado a 12. Dá para me simplificar? O que é que vocês acham aí? Dá para me simplificar alguma coisa aqui? Eu acredito que dá, não é? Dá para você fazer assim, ó. Se você percebe que aqui, ó, o 12 e o 6, eles são múltiplos entre si, certo? Múltiplos entre si, o que é que você faz? Você pode fazer assim, ó. Você pode fazer 6 dividido por 3, repete o 3 aqui embaixo, e o 12 dividido por 3, porque aí você obedece aquela regra anterior, né? A propriedade 2, a propriedade 2, né? Então você vai lá e faz isso, ó, que vai ficar quem? 6 dividido por 3 é 2, fica uma raiz quadrada, de 3 elevado a quanto? 12 dividido por 3, que vai ser 4. Beleza? Tranquilão para vocês aí? Qual? Essa do final? Se você quiser, e se tiver no item, pode ser. Agora, se tiver lá no item, é a raiz quadrada de quem? De 3, 9, 27, 81. Raiz quadrada de 81. Né? Quem é a raiz quadrada de 81? É 9. Se você quiser continuar desenvolvendo, você pode, viu? Sem problema nenhum. Não vejo o porquê de não fazê-lo. Tá certo? Belezão, né? Então, fechou. É nóis. Compreendido até aqui, né? Não se preocupa, é uma questão de se você consegue perceber. Eu vejo que assim. Não entendi. Esse exemplo aqui eu acabei de resolver. Eu acabei de resolver o exemplo. Ó. O final dele é 9, ó. Certo? Quer tirar o print para poder você dar uma olhadinha depois? O 6 vezes 7? Não, meu, ó, calma. Calma, ó, aqui é um exemplo. Esse exemplo, ele é só pela questão da propriedade, tá certo? Esse aqui foi porque um colega seu perguntou se dava para continuar e eu disse que dava, tá certo? Mas ele perguntou a questão da simplificação e da redução. Essa questão, ela é voltada para essa propriedade, ó. Tá certo? Assim como essa daqui é a distribuição, tá bom? Essa aqui foi só uma dúvida que acabou aparecendo e eu acabei fazendo.
Isso foi suscitando outras dúvidas e a gente foi tirando. Tá certo? Vamos lá para essa outra situação aqui, ó. Vamos lá para essa situação de baixo, ó. Vocês viram que quando eu estou multiplicando, eu distribuo raiz para todo mundo, né? Do mesmo jeito na divisão. Repara, ó. Quando eu tenho uma raiz e dentro da raiz o radicando é uma fração, eu posso distribuir essa raiz enésima para os radicandos, ó. Tá certo? Olha só como é que fica. Repara que vai ficar raiz n de A e raiz n de B. Tá certo? Aqui, ó. Vamos por exemplo, esse exemplo aqui de baixo. Então, ó, raiz quinta de 4 sobre 3 é a mesma coisa que quem? Raiz quinta de 4 dividido por raiz quinta de 3. Certo? Um outro exemplo para isso é quando eu tenho assim, ó, raiz oitava de 10 sobre 15. Isso vai ser quem? A mesma coisa que raiz oitava de 10 sobre raiz oitava de 15. Tranquilo para vocês assim? Pronto, galera. É só distribuir raiz. Aqui é como se você estivesse dando raiz para todo mundo. E quando você tiver todo mundo com raiz, se elas tiverem os mesmos índices, vocês podem simplificar para uma única raiz. Ela é um caminho de ida e de volta. Reparem, ó, quando vocês tiverem uma dica, ó, quando vocês tiverem esse sinal aqui, isso vale para ida e isso vale para volta. Certo? Isso é uma situação que você pode resolver na ida e na volta. Tá bom? O sinal de... tem isso também. Mas quando depende da questão da atividade, geralmente quando aparece a igualdade é porque a recíproca é verdadeira, tá certo? Tanto para ida quanto para volta, ou seja, vice-versa. Tá bom? Então, ó, próxima propriedade e a última. Olha só, quando eu tiver raiz de raiz, aqui é a raiz da raiz, o que é que eu posso fazer? Ó, repara, quando eu tenho uma raiz da raiz, eu vou ter o quê? Eu vou ter uma raiz dupla. O que é que eu posso fazer aqui? O produto das raízes. Certo? Quando eu tiver raiz de raiz, que é a raiz dupla, é só eu multiplicar as raízes. Certo? Aí eu chego a uma raiz única. Olha só o exemplo. Repara, ó. Raiz cúbica de raiz sexta de 9 é a mesma coisa que eu pegar quem? 3 vezes 6, que vai dar raiz de ordem 18 de 9. Tranquilo para vocês? Entenderam? Pronto. Essa é mais fácil. É a mais fácil, é a mais tranquila, né? Olha só. Raiz oitava. É a raiz dupla, né? Mas tem gente que se perde todinho. Mas assim, de acordo com o que... Oi. Pergunta. É. Vamos aqui. Um 7 e um 9. Se tivesse assim, é? Não. Assim, o 7. No índice? É. Pronto, vamos lá. Vou botar aqui um 7 no índice e um 9 aqui nessa outra raiz de 3. É assim que você quer perguntar? Pronto, aí você multiplica normal. Vai estar 7 vezes 9 de raiz de 3, que vai dar igual a quanto? Raiz de 60, a raiz enorme, né? Raiz a 70ª, eu não sei, 50ª, 63ª raiz. Dá para dividir, né? Se até aqui é 1, né? Se eles pedirem, dá para fazer. Se eles pedirem para continuar desenvolvendo, aí você vê se dá para fazer. Mas eu acredito que ela morra aqui. Porque assim, quando você for terminar de desenvolver isso, vai ficar quem? Vai ficar 1 sobre raiz de... Vai ficar mais ou menos assim no final. Aqui só se você desenrolar mais alguma coisa, tiver mais alguma outra saída. Isso aqui, por sua vez, nós já sabemos. Fica por aqui mesmo.
Geralmente vocês vão trabalhar muito com a questão da simplificação, com a questão de outras situações que vão mexer com o cálculo. Oi. É até interessante, mas tem várias formas de aplicação, né? Mas é assim, é questão de prática. Olha só. Olha só, certo? Olha só. O que eu tenho a aconselhar vocês com relação a isso é prática. Tem muita gente querendo aprender matemática de modo fácil. Eu não sou contra isso. Mas assim, quem quer aprender com coisa fácil, vai deparar com coisa muito mais difícil. O que é fácil, a gente sabe que não supera o difícil. Certo? Existem formas fáceis de resolver? Tem que aprender as duas formas, porque existe a questão da varia de questão para questão. Gente, eu nunca resolvi num concurso ou em qualquer outra situação questões idênticas. Podem ser parecidas, mas sempre muda alguma coisa. Aí você tem que estar preparado com todo o conhecimento para poder solucionar aquele problema. Certo? Eu não consegui fazer ainda 2 concursos com provas iguais. Não existe. Eu nunca vi um Enem com nunca vi. Tá certo? Dificilmente você vai encontrar. Mas vamos lá. A próxima vocês já entenderam, né? É só fazer o produto das raízes, dos índices, que vai dar a raiz que você está procurando. Tudo bem? Vamos passar para a questão que eu estava falando a vocês. Olha aí. Qual é a questão aí, galera? Olha a questão aí. Essa questãozinha aqui ela é bem tranquila de fazer. Tá certo? Bem fácil, bem sossegada de resolver. Então acompanhe a resolução aí. Olha só. Nós já podemos perceber aqui a introdução de algumas propriedades que acabamos de estudar. Como por exemplo, aqui, ó. Qual a propriedade que eu vou usar? Eu não acabei de ver que quando eu tenho assim, ó. M, N e A. É só eu fazer M vezes N de A. A primeira propriedade que eu vou usar é essa aqui. Certo? Isso aqui vai ficar quanto? Me ajuda aí. Quem é que vai estar aqui, ó? Quem é que vai estar aqui? 4 vezes 2. Isso vai ser quem? Raiz de quem? Oitava de quem? De 11 elevado a 8. Concorda? Mais quem? Isso, raiz quinta de 8 vezes a raiz décima de 2 elevado a quarta. Qual é a outra propriedade que eu vou poder usar aqui, galera? Qual é a outra propriedade? Basicamente, né? Na verdade não é isso não, viu? Ó, aqui é porque aqui tem um 2, ó. Nesse lugarzinho aqui, ó. Nesse lugarzinho aqui eu tenho um 2. Aí eu faço essa multiplicação aqui. Isso. Sempre eu devo estar batendo nessa tecla. Quando não aparecer número na raiz, significa que lá tem um 2 no lugar. É uma raiz quadrada. Tá? Não é raiz. Se for 1, não é raiz. Não existe raiz com índice 1, não. Tá bom? Pronto, ó. Qual é a outra propriedade que nós vamos usar aqui? Qual é a outra? Bora, galera. Olha só. Eu vou poder usar o quê? Aquela propriedade lá, ó. Quando eu tiver um número, por exemplo, n, m, raiz de a elevado a n, eu vou poder fazer o quê? Olha lá. Olha aqui, ó. Olha o comparativo. Olha o comparativo. Eu vou poder fazer o quê? M dividido por P é a N dividido por P. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu estou comparando esses dois aqui, ó. Ou eu multiplico esse aqui por 2, ou eu divido esse aqui por 2. Eu vou ter que escolher uma coisa ou outra, tá certo? Então, no caso aqui, eu vou fazer o quê? Eu vou simplificar por 2. O que é que vai acontecer aqui, ó? Simplificando por 2 e simplificando por 2. Beleza? Vai ficar quanto? Oi. Mas se multiplicar por dividir, vai ficar a mesma coisa, tipo
Não vai alterar nada. Altera essa situação aqui, ó. Vai alterar esse resultado aqui. Tá bom? Vai alterar o radicando. Tá certo? Então, ó, vamos lá. Então vai ficar raiz oitava de 11 elevado à oitava, mais quem? Raiz quinta de 8 vezes quem? Repara, 10 dividido por 2 é raiz quinta, não é? Raiz quinta. 4 dividido por 2 é 2, então é 2 elevado ao quadrado. Tranquilo, pessoal? Deu para sacar a história aí? Então eu vou poder fazer o que agora? Olha só o que, eu posso fazer aqui. Ainda posso usar outra propriedade. Que propriedade é essa, professor? Vai ser essa, ó. Se eu tenho um m, uma raiz de índice m com a elevado a m, eu posso o quê? Simplificar o m com m e ficar só quem? O a. Então olha aqui onde é que eu posso aplicar isso, ó. Olha lá. Eu vou ter quem? Simplifico esse 8 com esse 8, né? Vou ficar só com 11. 11 mais quem? Lembra da propriedade lá que nós tínhamos visto antes, que é aquela propriedade, qual é o nome dela? Que quando eu distribuo a terceira propriedade, ó, repara que elas têm o quê, ó? Mesmos índices, ó. Né? Eu posso unificar. Vai ficar quem? Raiz quinta de 8 vezes 2. Deixa eu só consertar esse 8. 8 vezes... Quanto é 2 ao quadrado? Né? 4. Né? Então vai ficar quem? Repara. Vai ficar 11 mais raiz quinta de quem? De 32. Não é assim? Então, 11 mais... Quem é a raiz quinta de 32, galera? Nós já resolvemos isso. Quem é o 32? O 32 é a mesma coisa que sim, 2 elevado a